Paizinho querido, nós clamamos, Senhor, pela tua sabedoria. Anula em nós, Senhor, toda sabedoria humana, toda sabedoria que provém do nosso racional, Pai. Mas que nós podamos acessar, Senhor, nós possamos acessar ao seu reino, ao seu conhecimento e ao seu amor através da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Alguém quer compartilhar alguma coisa antes da gente começar? Não? Marquinhos? Essa nossa porção, né? Ela chama Vaishla, que significa e enviou, porque Jacó enviou vários presentes ao seu irmão, né? Morrendo de medo dele. E é engraçado que os cabalistas ou o pessoal que estuda a Cabala, né, que é uma linha mais espiritual do judaísmo, eles irão dizer que nós estamos mais mística, isso. Eles irão dizer que nós estamos sobre a regência dessa paraxá. E é engraçado isso, né? Eu tava falando pra Lani essa semana, até o Marquinhos veio aqui em casa na sexta-feira à noite, eu tava mostrando pra ele um vídeo que eu tava assistindo de um pastor bem indignado, assim, com as pregações que têm sido construídas dentro de muitas instituições e sempre com o intuito de fazer uma palestra motivacional e colocando o homem como o centro de tudo e motivando o homem e dizendo, olha, você é Deus, você é perfeito, você que mais que falava lá no vídeo? Deus só existe por sua causa. Deus só existe por sua causa. Você acredita nisso? E daí a gente vê assim aquelas igrejas todas pintadas de preto por dentro. Eu tava tentando lembrar por que eles estão fazendo isso, mas tem um motivo. Eu não sei se é para captar melhor o vídeo. É porque as pessoas se concentrem mais, diz que as pessoas ficam mais focadas, não se distraem. Isso, então tem todo um trabalho, um estudo feito dentro da cor, do som, daquilo, sabe? Toda uma preocupação com que isso vai... Como se fosse um show mesmo, entendeu? Eu tava dizendo pra Lânia, né? É tão engraçado porque quando a gente vai ver lá no livro de Atos, ou naquela época dos apóstolos, ou na época de Jesus, Jesus tinha um monte e uma multidão de pessoas sentadas ouvindo ele. Ele não tinha mais nada. Não tinha PowerPoint. Era só a voz. Não tinha PowerPoint. Aqui a gente ainda coloca PowerPoint porque, assim, às vezes eu visualizo as coisas e eu tento tornar o mais didático possível para que a gente possa entender a palavra de Deus. É uma tecnologia que nos favorece hoje. Então, mas... Não existia. O foco era a palavra de Deus. O alimento, sabe, era a palavra de Deus. Não é como a gente está vendo hoje, que é uma coisa assim... Os caras chegaram ao ponto de colocar... Um clube, né? Quase um clube. Chegaram ao ponto de colocar reconhecimento facial, câmeras com reconhecimento facial, para ela avaliar. E não é mentira não, gente. Tem um pastor muito famoso e conhecido fazendo propaganda desse produto. E essa câmera, ela consegue saber, por exemplo, pela expressão... Marcia, reconheça suas ovelhas. Isso. Ela conhece saber, por exemplo, pela expressão do Marquinhos, se ele tá gostando da pregação ou se ele não tá. Ela vai vendo as expressões das pessoas e vai avaliando. Ela consegue saber, por exemplo, a Jo veio nesse culto. Domingo que vem a Jo não veio no culto. Consegue saber a frequência, entendeu? Uma coisa... Qual parte teve mais aceitação do que ele estava falando. Isso, qual parte? O cara pegou mais pesado aqui, as pessoas já não gostaram tanto. Sabe, o foco deixou totalmente de ser a palavra de Deus. Sim. Deixou de ser a palavra dele. Mas por que nós estamos falando tudo isso? Porque eu achei tão interessante, eu nunca tinha parado, eu ouço isso sempre desses caras, e tava falando pra Lânia, é tão interessante a gente imaginar
que nós estamos na regência desta paraxá. Significa que a palavra de Deus ela é viva e ela produz energia. E de algum modo, vocês lembram quando a gente estudou lá atrás, nós falamos sobre o alimento que nos purifica, nós estudamos sobre o que de fato Deus queria que nós fizéssemos, que nós nos alimentássemos da palavra dele e nós ruminássemos essa palavra. Então é como se assim, no começo da semana, chegou segunda-feira, qual é a paraxá dessa semana? Qual é a porção dessa semana? Lembrando que no mundo todo, onde tem comunidades judaicas ou messiânicas, ou mesmo cristãs, tem muita comunidade cristã que já está acompanhando a paraxá. Nossa! As pessoas elas estão se alimentando da mesma porção. Isso. Isso tem uma energia. Então é como se a gente falasse assim, olha, essa semana o meu alimento espiritual será esse. Então, é tão engraçado que assim, eu faço aqui um desafio para cada um de nós, um desafio para aqueles que estão nos ouvindo, que irão nos ouvir. Se você chegar na segunda-feira e você ler a paraxá da semana e você ruminar durante a semana toda, ah, Val, mas eu não tenho tempo de ler. Mas você pode ouvir. A gente perde tempo ouvindo tanta coisa. A gente perde tanto tempo no trânsito. Perde horas no trânsito. Você pode ouvir. E se você passar a semana ruminando aquilo, eu tenho certeza que de algum modo ela vai ser viva dentro de você e de alguma forma, em algum momento, você vai extrair algo daquilo. E até vivenciar. Mas espera, por que vocês estão falando tudo isso? O que tem a ver com a nossa paraxá? Porque é engraçado como a paraxá dessa semana, ela falou muito conosco sobre nós encontrarmos Deus face a face. O que nós estamos falando aqui é de buscarmos uma espiritualidade. Porque se a gente ficar vivendo só na religião, só no rito, de vir aqui todos os domingos, nos encontrarmos todos os domingos, a gente pode ver por 10 anos, 20 anos, que você nunca vai ter uma experiência pessoal com Deus. E que hoje eu e a Lânia queremos trazer para vocês é essa experiência pessoal com Deus, que ninguém pode tirar de nós. Ninguém pode tirar a experiência espiritual que eu tenho com Deus. Pode chegar a pessoa que for e falar, você vai para o inferno, você está em pecado, você está errado. Ele não vai me tirar. A experiência que eu tenho, a confirmação que eu tenho de Deus dentro de mim, não vai ser extraída por algo externo. Porque ela está interna, essa certeza e essa confiança, ela está dentro de mim. Então eu faço aqui um desafio para cada um de nós. Sabe? Ah, não, mas eu não sei qual é a paraxá, então eu me comprometo toda segunda-feira de manhã a lançar lá no nosso grupo a paraxá da semana. E se a gente começar a ruminar, sabe? Porque até o propósito do nosso grupo de oração, geralmente Deus tem direcionado a gente para um tema. Ele tem nos direcionado para um tema. Mas o intuito é a gente debater. O intuito é a gente estudar. Não é que fique eu e a Lânia falando. Ele nos dá um direcionamento e a gente diz, olha, essa semana o nosso grupo está caminhando para esse lado. Mas o intuito aqui é que de fato a gente debata. Não é para que fique uma pessoa pregando, uma pessoa falando, que nós somos um grupo pequeno. Nosso intuito é a gente de fato ruminar a palavra de Deus aqui. Sabe quando você assiste um filme que impacta você, e aí você fica refletindo? É exatamente, sabe, quando você lê um livro e você fica... Nossa, eu pensava que eu atrapalhava quando eu fazia isso. Não, o intuito é esse. Por isso que eu fiquei mais quieta. Não, o intuito é esse, o intuito é a gente debater. Porque às vezes a tua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa. Entendeu? Então o intuito é a gente debater. O que pode acontecer é a gente falar, olha, não é exatamente assim, é assado, né? Ou não, vamos pesquisar aqui, a gente está aqui para estudar em conjunto.
Esse é o nosso intuito, de todos nós crescermos juntos, né? Esse é o nosso objetivo. E eu achei muito interessante, sabe? Eu escuto isso toda semana. Hoje nós estamos sob a regência da Paraxá tal. Mas eu acho que ela nunca foi tão viva para nós como essa semana. Essa semana a Paraxá ela foi muito viva. E então era isso que eu queria trazer para a gente começar, sabe? Trazer isso para vocês e falar, olha, nós estamos aqui para apresentar uma espiritualidade. É isso que a gente está tentando fazer. Mostrar um Deus de uma maneira que só você pode buscar e ter. Nenhum rito, nem nada que você possa fazer vai fazer isso por você. Porque Deus está dentro de você. Na verdade, lembrando quando a gente estudou sobre adoração, né? Que a adoração é o seu servir a Deus durante a semana toda. O nosso encontro aqui é só a cerejinha do bolo. A gente já tem que vir cheio, né? A gente tem que vir cheio já daquilo que a gente estudou, que a gente buscou durante a semana. E eu acho que o que Deus está nos chamando, está chamando o nosso grupo, é para uma busca pessoal mais disciplinada. Porque isso, eu estou falando que Deus está falando isso comigo, né? De ter uma disciplina na busca diária da presença dele, através da leitura da palavra, através de tempos de oração, né? A gente vê no livro de Daniel, 3 vezes por dia ele parava tudo e ele fazia essa oração, e é nesse momento que você começa a ter a intimidade com Deus. Né? É óbvio, quando a gente está junto, isso é uma energia gostosa, a presença de Deus é forte, mas Ele quer cada um de nós individualmente perto dEle, em contato com Ele. E isso é uma experiência maravilhosa quando a gente consegue adentrar o Santo dos Santos. A gente fala tanto de me leva para a sala do trono, me leva para a sala do trono, mas eu só vou para a sala do trono se eu levantar e andar. Não tem como eu ir à sala do trono se eu não me mover. Eu tenho que me mover em direção a esse lugar da presença de Deus. E acho que essa é a riqueza maior que a gente pode ter na vida, é ter esse lugar de encontro com Deus pessoal, que transcende o encontro nosso quando nós estamos juntos, que é importante, mas esse é especial, quando você fica sozinho, quando, que nem Jesus fala, você entra no secreto do teu quarto, fecha a porta, e sozinho, em silêncio, em secreto, você vai buscar a face de Deus. E acho que é isso que essa paraxá está nos chamando. Está nos chamando, é verdade, né? Então, para a gente começar, vamos ler esse encontro de Jacó com o anjo, né? Acho que a gente pode começar até um pouquinho antes. Ali comecei no 24, a gente começar a ler no 23. Capítulo 32, verso 23. E lembrando aqui, né, a gente contextualizando, ele estava morrendo de medo porque ele soube que o irmão dele estava chegando próximo a ele, né? Com praticamente um exército. 400 homens. Olha, Jacó, sabe assim aquele medo que você tinha de 21... quantos anos? 20 anos atrás, né? Sabe aquele medo de 20 anos atrás? Você saiu fugido? Isso. Agora ele está batendo na tua porta de novo. Você não resolveu lá. Você não resolveu lá atrás? Ficou a dívida. Ficou em dívida. E é interessante, porque quantos de nós, né, nos deparamos com essa situação onde Deus fala assim, meu filho, e é nesse momento que a gente busca Deus. É nesse momento de medo, de angústia, que a gente não sabe mais o que fazer. Tá cercado, Tá cercado,
tá te batendo a porta, medos antigos, medos do passado, você fala, cara, agora eu vou ter que lidar com essa situação. Agora não tem o que eu fazer. Agora nós vamos ter que resolver isso. Senão eu não vou sair do lugar. É. E ele se levantou naquela noite e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E ele os tomou e os fez passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. E Jacó ficou sozinho e um homem lutou com ele até a alvorada. Vendo este que não o podia vencer, tocou-lhe a juntura da coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. E este disse, deixa-me ir, porque vem surgindo o dia. Mas ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. E este lhe disse, qual é o teu nome? E ele respondeu, Jacó. Então este disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutastes com Deus e com os homens, e vencestes. E Jacó perguntou, dizendo, dize o teu nome. Mas este disse, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. E Jacó deu ao lugar o nome de Peniel, dizendo, porque vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. E o sol despontava quando ele atravessou Peniel e mancava de uma perna. Que lindo, né? É muito lindo. O ano passado nós focamos principalmente em quem era esse homem que lutou com Jacó. Vocês lembram disso? E a gente, né, fica se perguntando, mas era um homem? Mas primeiro a Bíblia diz que é um homem, Ish. E no hebraico é homem, Ish. Mas depois ele diz que viu Deus face a face. E aí esse homem o abençoa. A ponto de trocar o nome dele. E aí a gente se pergunta assim, vocês já ouviram em algum outro lugar falar disso? Sim, de um homem que era Deus? Na verdade, a gente sempre tem, né? Até quando a gente peca, né? Querendo resolver as coisas do nosso jeito e tem que ser imediato. Eu acho que todo mundo, às vezes, se cai nessa situação de querer tomar o lugar de Deus. Sim, certo. Mas assim, na Bíblia. Na Bíblia isso, na Bíblia. Você já viu isso? Aqui na Bíblia toda, assim. No Novo Testamento, no Velho Testamento. De um homem que isso. também era Deus. Um homem que também era Deus. Já viram? Não. Jesus. Jesus é Jesus. Fora ele. Sim, mas então, é o único. Mas é que na verdade a gente já entendeu que é o único, né? Isso. É que na verdade é por isso que ele fala um homem. Essa daqui é uma teofania. É uma teofania que aconteceu no Velho Testamento. Teofania é a manifestação material de Deus. Né? Então era o próprio Jesus que apareceu. O próprio Jesus que apareceu. O próprio Jesus lutou a própria manifestação de Adonai através de Jesus que apareceu ali e lutou com ele. Que coisa linda, hein? Que coisa linda, né? O próprio Jesus. Então, gente, é interessante, né? Que olha só, ele teve... Eu fico pensando por que eles começaram a brigar. É isso que a gente vai falar agora. Eu acho que tem várias coisas assim, sabe? A gente pode levar para o lado mais espiritual e dizer que Jacó estava brigando com ele mesmo, com o Deus que habita dentro dele, né? Por isso até que ele precisava ficar sozinho. Com Namastê. Com Namastê? Porque Namastê significa isso, Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Ah, entendi, tá. Então ele estava brigando com Namastê. Ele estava brigando com o Deus
que estava dentro dele. Ele estava morrendo de medo e ele precisava que Deus o ajudasse. Ele chegou numa situação e num ponto que só Deus poderia tirar ele daquela situação. Ele poderia articular várias coisas, no tanto ele fez. Ele separou um povo. Ele botou todos os bens materiais dele à frente. Isso. Tudo que ele tinha foi dando um monte de presente pro irmão, repartindo em 3 partes. Ele estava disposto a perder tudo que ele conquistou de bens materiais por ter uma reconciliação com o irmão. Com o irmão. Em resolver algo Porque pesava ainda no coração dele o fato dele sair brigado. E ele tinha medo, né, dessa... Ele tinha que ter ele estava buscando uma identidade. Porque ele, o tempo todo, desde que ele nasceu, ele sempre quis ser Esaú. Sim. Ele sempre quis ser o primogênito. Então ele passou a vida tentando ser quem ele não era. Tentando ser Esaú. O guerreiro, o que o pai amava, né, o primogênito. Ele passou a vida nessa briga. Só que Deus não consegue lidar com a gente quando a gente quer ser outra pessoa. Não. Ele precisava entender quem ele era, né? E aí é interessante, se a gente pular para o nosso slide seguinte, a gente investigar um pouquinho esse Val de Jaboque, que foi o lugar que ele ficou. No hebraico, o nome desse lugar, o nome desse rio, que é Iaboque, ele vem de uma raiz que é Bacaque, que olha o que significa. Esvaziar, devastar, tornar nulo, ser esvaziado. Esvaziar, devastar. Olha que interessante. Ele precisava atravessar um lugar para que ele pudesse ter um encontro com Deus. Mas primeiro, antes que ele pudesse ter esse encontro com Deus, o que era necessário ele fazer? Ele precisava se esvaziar. Não é nem com purificar, é no sentido de se esvaziar mesmo. Porque se o próprio Jesus fala isso, para que eu viva, é necessário que eu morra. Ele dá o exemplo da semente, né, de trigo, que ela tem que cair no chão e morrer para que possa nascer, gerar vida. Então eu tenho que me esvaziar de mim, eu tenho que me esvaziar dos meus desejos, das minhas vontades, para que eu possa encontrar esse Deus dentro de mim, para que Ele ache lugar para habitar dentro de mim. Eu preciso arrumar um espaço, às vezes eu tô tão bagunçada que eu preciso, essa semana a gente estava orando aqui, eu, Alane e o Marquinhos, e aí me veio uma coisa assim, sabe, que é como se fosse assim, o nosso coração, é como se ele fosse todo negro, todo escuro. E aí, de repente, eu digo para Deus assim, Senhor, vem habitar dentro de mim. Aí ele vem com a luz dele. E ele vem como se fosse um holofote, assim, sabe? Só que aí eu digo aqui, ó, não, aqui o Senhor não ilumina, não. Eu não quero mexer nisso, aqui não. Aqui eu não vou mexer, não. Ilumina pra lá, põe a luz pra lá, foca pra lá. Aqui essa história eu não quero... essa história aqui, ou esse pecadinho aqui, deixa aqui, abafado. Não vamos mexer nisso aqui, não. Ou mesmo dores do passado. Também, traumas. Não quero mexer nisso. Tudo. Não quero, só que... Tem coisas que a gente não quer focar. Não, você põe a tua luz só aqui. Não vamos iluminar tudo, não. Lembra lá do tabernáculo? O candelabro, quando ele manda, quando Deus estabelece para Moisés, olha, quando vocês acenderem o candelabro, vocês vão projetar a luz para frente. Porque a luz precisava invadir a nossa alma. Então é necessário, para que eu tenha esse encontro com Deus, é necessário que eu me esvazie de tudo aquilo que impede que Ele ocupe o meu coração, que Ele ocupe espaço. E às vezes esse esvaziar, é o que a Lânia falou, ele ficou sozinho, sem nada material, sem nenhuma família, sem ninguém. O que Jesus falou? Que tudo que você colocar no lugar dele é idolatria.
tudo. Um filho que você coloca é uma idolatria, um carro que você coloca é uma idolatria, um emprego, um ego que você coloca é idolatria. Então, às vezes é necessário a gente atravessar esse lugar de esvaziamento para que eu possa dar lugar para que ele venha a habitar em mim, né? Aí é interessante uma coisinha que eu ouvi essa semana que eu achei que tem tudo a ver com o que nós estamos falando, né? O Ezra estava explicando que existe 3 etapas de fazer techuvá. O que é techuvá? Techuvá é o que eles consideram de retorno ao judaísmo. E que traduzem como arrependimento, né? Isso. É o retorno a Deus, né? O retorno a Deus. Eu não quero colocar aqui o retorno à religião, mas vamos colocar aqui o retorno para Deus. Sabe? Para que eu busque essa espiritualidade de que nós estamos aqui falando e que a gente precisa buscar. Então a primeira coisa é você sair de algum lugar. Assim como nós estudamos na semana passada, que Jacó saiu. Ele saiu do lugar que ele estava inserido no meio da família dele e foi para Harã de volta na casa de Labão. Mas pode ser que eu não tenha que sair de algo físico. Às vezes não é para eu sair da minha casa, da minha família, do meu trabalho, da minha cidade. Mas às vezes pode ser que Deus queira que eu saia espiritualmente de uma situação. Ou, por exemplo, sei lá, você vive um grupinho lá no teu trabalho, onde todo mundo faz uma corrupçãozinha que você sabe que é errado. Aquilo te incomoda. Aquilo te incomoda, você sabe que é errado, todo mundo está fazendo. Então, às vezes, é necessário que você se posicione, que você saia daquilo que você está fazendo, desse ambiente que você está inserido, que não é exatamente físico. Às vezes é uma questão espiritual, né? Então é necessário você sair. Precisa haver uma movimentação na tua vida de alguma maneira, ou espiritual ou física, mas ela precisa acontecer. A segunda coisa, e Jacó passou por isso, trocar o nome. Abraão também passou por isso. Abraão, Sara, teve o nome trocado. E no judaísmo é muito comum. O cara chamava Emanuel. Aí ele se converte, ele faz o retorno, ele faz a techuvá e agora ele passa a se chamar Ben Davi. Eles fazem isso direto. Esses nomes hebraicos que a gente vê dos caras aí, filho de Davi. É tudo nome que eles inseriram depois da conversão, digamos assim. Isso tem a ver com a identidade. Identidade. Então, às vezes pode ser porque o que o anjo pergunta para Jacó? Qual o seu nome? Qual o seu nome? Qual o seu nome, Leila? Como você é conhecida? Quem é você? Quem é Leila? Quem é a Valquíria? Eu falei isso hoje, eu falei, olha, Deus está me transformando. Minha identidade não vai ser mais aquela que matava vidas. Plantas, né? Vidas biológicas. Biológicas são todas. Daqui a okay. pouco o pessoal acha que você é uma matadora secreta. Dexter. Não você mais aquela que matava kefir e plantas. Kombucha e plantas. Agora você é aquela que cuida da vida. Em nome de Jesus, estou tendo uma identidade mudada, entendeu? E é assim que ele faz com a gente. Ele faz prosperar. Exatamente. Né? É assim que ele faz com a gente. Eu tinha uma identidade antes. Eu, antes, era uma pessoa extremamente fútil. Acho que o Marquinhos foi o único que me conheceu nessa época. Todo mundo já conheceu a Valquíria transformada. Mas a Valquíria de antes era uma Valquíria extremamente fútil. E eu sei que Deus teve que trocar a minha identidade para que hoje eu pudesse ser quem eu sou. E a identidade que eu tenho é uma identidade que ela brota de mim, de dentro de mim. Veja que legal, vem do alto. Ele só tirou uma letra. O F? O quê? De fútil. Ai, olha que bonito. Viu? Só tirou o F. Não precisou. Que legal, não precisou muito. Mas é isso que ele faz com a gente, aí sabe? a gente vê como uma letrinha faz toda a diferença. Muita diferença, meu Deus. Num nome, então, né?
E isso é muito interessante, gente, porque a gente precisa ter esse encontro com Deus a ponto de você ter uma transformação de caráter. Porque foi isso que aconteceu com Jacó. Ele teve tal experiência com Deus que ele falou, não, você não vai mais se chamar Jacó. Você não vai ter mais essa identidade de enganador. Agora, mas foi igual que eu estava lendo aqui, né, que o anjo, vendo que não podia vencer, tocou-lhe a juntura da coxa, né? Uhum. Daí esse de deixe-me ir, e o anjo falou, né, deixe-me ir porque vem surgindo o dia. Mas ele disse, não te deixaria ir se não me abençoares. Aí eu fiquei imaginando Jacó segurando o calcanhar do anjo. Do mesmo modo, né? Aí ele falou, peraí, como que você se chama? É o cara que segura no calcanhar do outro? Não, não vai ser mais. Não, é uma brincadeira. Aquele que faz qualquer coisa pra se pegar. É uma brincadeira, mas eu fiquei imaginando como que ele segurou esse anjo, né? O anjo se deixou segurar. É lógico, né? Sim. Mas é uma coisa que é muito interessante, gente. A gente precisa ter um encontro pessoal com Deus a ponto que as pessoas que estão ao nosso redor vão falar, cara, o que aconteceu? Gente, mas eu acho que é tão profundo. Quem é porque, você? olha só, ele lutou com Deus e prevaleceu. Porque essa luta era para não deixar Deus ir embora. E por isso que ele falou, você venceu. Porque Deus aí ele quis ficar, o anjo quis ficar e abençoar. Porque ele buscou essa bênção de todo o coração. Então acho que essa era a luta do anjo com ele. Esse é o segredo, na real. Ele buscou segurar esse anjo, segurar a presença de Deus. Ele faria qualquer coisa para que aquela presença não saísse de perto dele. Eu acho que essa foi a luta. E nisso ele venceu Deus, quando ele demonstrou que ele queria demais a presença de Deus. Essa foi a luta. Eu acho que agora Não, e eu acho que tem que eu acho que é isso. Como que ele venceu Deus? Quem vence Deus? Ninguém vence Deus. Ninguém vence Deus. Então não era uma luta física, tem um segredo aqui. Sim, sim, é algo espiritual. É espiritual. Então eu acho que ele venceu Deus quando Deus percebeu a intenção do coração. A intenção e o desejo pela presença de Deus. Ele falou, agora você me ganhou. Agora você ganhou. Agora você demonstrou que você realmente quer a minha presença. Então, agora você vai ser abençoado. Sim. Eu acho que Deus quer que a gente faça isso. A gente Sim, entra no quarto. Mas por que Deus falou que a gente não recebe porque a gente pede mal? Né? Essa semana nós assistimos praticamente um estudo de como orar. Né? A gente viu um vídeo, um pastor, são 3 vídeos, e ele explicando como orar. E uma das coisas que ele está falando é que não adianta eu falar assim, ai Senhor, me dá saúde, mas no meu coração eu estou pedindo um carro. Entendeu? Porque ele vê, não o que eu estou falando, mas se existe coerência com o que eu estou falando, com o que está no meu coração, com o que eu estou sentindo. Né? Então, às vezes, muitas vezes, a gente está aqui preocupado, meu Deus, estamos aqui orando e estamos preocupados. Nossa, mas como é que eu vou fazer amanhã com aquela situação? Mas estou aqui, glórias a ti, Senhor. Né? Vai lá, cai um pouquinho lá naquela conta, Senhor. A gente... Vende aquele pet, Senhor. 1 ano. Pelo amor de Deus, vende pet. Né? E é verdade. Porque, no fundo, eu esqueci o que eu ia falar. É normal, né? Normal. Normal totalmente. Mas eu acho que essa luta, eu acho que o que Deus está falando pra gente essa semana é justamente de você ir para este lugar sozinho, encontrar com a presença de Deus e lutar com Deus até que você seja abençoado. Mas eu quero um carro, então Deus não larga o teu pé. Não é isso. É lutar com Deus no sentido, eu quero ver a sua face. Senhor, eu quero ser transformado. Eu quero ser transformado, eu quero ser útil, não fútil. Adorei. Nas tuas mãos. Um slogan. Sim. Eu acho que o que Deus está falando conosco, Deus falou muito comigo nessa semana sobre oração. E o quanto eu sou assim, displicente com o tempo de oração. Eu faço minha oração, às vezes, muito rapidamente, a hora que eu estou saindo,
Às vezes a hora que eu tô tomando banho, eu oro ali. Ah, e não adianta a gente falar, sabe, que assim, que às vezes a gente tem momentos, né? Ah, então eu oro quando eu tô indo lá levar a Lânia, ou que eu tô indo buscar a Lânia, eu oro dentro do carro. Eu aproveito esse tempo que eu tenho e eu oro. Não é disso que a gente está falando. Porque daí eu tô preocupada com o sinal vermelho, o verde, eu tô preocupada se eu não vou atropelar ninguém. Não é disso que a gente está falando. A minha mãe contou uma história que eu acho bem bonitinha e é bem isso, né? Diz que um padre, um santo, chegou para um caboclo assim e falou assim, ó, se você conseguir rezar um Pai Nosso sem pensar em absolutamente nada, só na oração que você está fazendo, você vai ganhar um cavalo. E eu tô lendo o teu pensamento, eu tô lendo o seu coração. Então você tem que rezar. Daí ele diz, mas só isso, só isso. E o cavalo já está ali, preparado. Mas eu posso, não, primeiro o Pai Nosso. Então tá, não, tudo bem, eu vou ganhar esse cavalo. Daí ele começou, né, Pai Nosso que estás no céu, será que os dentes do cavalo estão bons? Então, é bem isso. É bem isso. Então, você se entregar aquele momento. Isso. É que na verdade, assim, uma oração é que a gente faz muito rapidamente, mas você tem um tempo que você precisa ali de estar esvaziando. Que é normal quando você começa inteiro. Você o começa momento que você precisa. tem que se aquietar. Quietar tua alma, quietar teu coração, quietar teu pensamento. Então por isso que você tem que ter um tempo separado, um lugar Tem que que seja... para que o Espírito Santo leve cativa a tua mente, Sim. o teu interior. Então, E sabe o que é um interessante? exercício igual com a academia. É a mesma coisa. Você torna... É a mesma só que coisa. isso que a Val falou é verdade. A gente não tem disciplina. Hábitos. A gente não tem disciplina. Mas é que não pode ser um hábito, entende? Porque assim, sabe uma coisa assim de saudade? Hábito é rotineiro. Não, assim... Na verdade, assim, o hábito que eu digo é assim, a gente tem que primeiro se doutrinar num tempo, a entrega daquilo, entende? Uhum. Não, eu sei, mas... Se for dirigindo, se não, for eu sei, mas sabe o que eu tô querendo falar? É assim, ó... Sabe quando você tá apaixonado? Não. Sabe aquela coisinha assim, um frio na barriga, aquela Você vontade, tá aquela... perto da pessoa o tempo todo. Entendeu? É disso que eu tô falando. Termino o meu trabalho para eu poder me encontrar. É disso que eu estou falando. Da gente, sabe, ficar ansioso. Da gente ansiar por aquele momento, entende? E não precisa exatamente ser uma rotina. Todo dia de manhã às 6 da manhã, das 6 às 7 da manhã. Não, porque às vezes em 5 minutos você se esvaiu e falou com Deus o que você tinha que falar. Mas, ele sabe, é o Senhor do tempo, né? Ele é o Senhor do tempo, mas a questão é a emoção, a vontade, e não a coisa por obrigação. Entende o que eu estou querendo dizer? Sim. Então eu acho que é isso, sabe? Essa mesma emoção, essa mesma... Isso é uma coisa que a gente tem que pedir para Ele gerar em nós. Isso não é natural. Essa emoção, não é natural. A gente tem que pedir. Senhor, coloca paixão. Porque a gente não é... Me prepara para ti. Exato. Que a gente tem que ser... Deus tem que nos tocar para que a gente chegue nesse ponto. Entendi. Não é uma coisa que a gente faz... Eu não vou falar assim, eu sou apaixonada. O exemplo foi ótimo. Você se apaixona por todas as coisas, por tudo? Não. Então você tem que ter intimidade. Você eu creio que o momento da paixão, ela se entra no que a Leila disse, a questão do hábito, não é bem hábito, o que eu quis dizer com a academia. Academia, quando você começa a ir pra academia, aí você tá naquele desespero, não vou pra academia, tá tudo certo. Daqui a pouco você decepciona. Mas eu aí você quer abandonar pra trás, aí você não quer ir, aí você sente preguiça. Só que essa luta, ela tem que ser vencida. Sim. Aí, na medida em que você vai se vencendo e pedir para que Deus vá colocando isso é disciplina. Para que o Senhor vai gerando isso em você. Mas isso que na medida em que você falando, vai se expondo a Ele vai te transformando. Mas isso que vocês estão falando é assim, aí vem de encontro com o conceito judaico de casamento. Porque nós temos assim, o nosso pensamento é errado, porque os não judaicos, digamos assim,
Eles se casam com as mulheres que eles se apaixonam. Entende? Sim. Eles não. Eles se apaixonam pelas mulheres que eles casam. Então eles sabem que eles têm que eu tenho que me apaixonar pelo Marquinhos porque nós vamos ficar casados. Eu casei e agora o meu compromisso e a minha responsabilidade e o meu envolvimento com ele vai gerar essa paixão. Aí pode ser que entre o que vocês estão falando de hábito, de rotina, porque você faz algo que não é emocional sendo racional. E você se apaixona nessa disciplina, nesse hábito. Você vai decidindo, todo dia eu vou fazer, vou separar, não precisa ser sempre a mesma hora, mas eu vou separar 30 minutos do meu dia para ficar sozinha com Deus. E eu acho que o que é importante... Só que daqui a pouco você não está ficando 30 minutos. Porque daqui a pouco você está ficando 40 minutos, daqui a pouco você está ficando 1 hora e daqui a pouco você vai estar querendo não sair daquele lugar. Só que sabe o que eu acho que é importante? O importante, eu acho que é a entrega. E além da entrega, tem a questão também do coração, do esvaziamento. Porque, por exemplo, você está aqui, você está fazendo um café automático, se você é uma pessoa que consegue fazer isso e isso não está sendo importante, o teu coração e o teu foco, o teu esvaziamento está totalmente ali, você está ouvindo um louvor e você está falando com Deus e você está orando, isso já é um momento. Diferente de mim, que eu não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Eu não vou estar 100% ali entregue para Deus e esvaziada porque eu vou estar fazendo café. Gente, quer ver o momento que eu gosto de falar com Deus e orar e me quebrando? É quando eu estou fazendo faxina. É sério. Se eu estiver sozinha limpando a casa, arrumando, eu coloco uma música e vou conversando, começo a conversar com Deus fazendo faxina. É um negócio muito... Então, se isso é uma coisa, entende, gente? Nós não estamos querendo colocar aqui um padrão, olha, você tem que fazer isso. É por isso que eu disse, cada um vai achar o seu caminho. Jacó mandou todo mundo para um lado, ele foi para o outro, ficou sozinho. Ele sorriu. O importante é isso. É ficar sozinho. O importante é você ficar sozinho, o importante é o seu coração estar conectado com o que você está falando. É importante falar, porque quando você fala, você se ouve. É engraçado que eu estava vendo e a palavra oração vem de... oratória vem de onde? Oração é falar. No livro de psicologia lá que eu tô lendo, que é do David Myers, de psicologia social, ele tem um estudo só falando sobre espelhos que foram colocados em lojas na altura dos olhos das pessoas. E aí, essas lojas com esses espelhos tiveram menos índice de roubo do que as lojas que não tinham espelhos. Porque a pessoa se deparava ali, quando ela chegava, ela se olhava no espelho e aí ela se conectava com ela mesma. E aí vinha a consciência, algo ético. Então ela falava, não vou roubar porque, entende? Ai, eu tô me olhando. Eu tô me olhando, eu tô me vendo. Eu tô vendo como fazer. Então é importante, eu achei isso super legal, porque eu falei, cara, é importante. Eu tô me enxergando. Eu posso me olhar e não me ver. Mas, gente, essa é a pergunta que o anjo fez pra Jacó. Quem é você? Como você se enxerga? Quem você vê no espelho? Quando eu olho pro espelho, quem é que eu vejo diante de mim? Porque é isso que o espelho faz. Coisas que engordam. É isso que o espelho faz. Você precisa ter um novo espelho, irmã. Compra um que emagrece. Que tem destaque de diversão. Voltando agora, a função do espelho seria refletir. Se você se reflete e você consegue se identificar com aquela imagem, você consegue interiorizar isso e modificar o seu hábito, o que está errado. Sim. Agora, se você olha e aquilo não te reflete, é só uma imagem. Não trouxe a tua consciência. Não vai fazer parte de mim. Sim. Eu posso me ajoelhar, eu posso implorar que enquanto aquilo não fizer parte de mim,
né? O momento de oração, dando exemplo. Uhum. Enquanto aquilo não fizer, por isso que eu pensei no hábito, entende? Uhum. Que primeiro você tem que não, eu concordo com você. Eu só quis falar tudo isso para que as pessoas não vejam como uma coisa mecânica. Ah, sim. Né? Porque a gente tem que associar as duas coisas, a emoção com a razão, né? Já me veio outra coisa à mente, assim, que tem a ver, mas não tem a ver. Tem a ver, mas não tem a ver? Que são os tipos de memória que a gente tem. Nós temos a memória que ela engloba vários mecanismos. Por exemplo, é o dirigir. Uhum. No começo você pensa, não, peraí, embreagem, ou é o freio, não. Você fica pensando atenção. Qual que eu tenho que, né? Uhum. Aí vai indo, ou vira andar automático. de bicicleta, né? Uhum. E vai automático. Uhum. Então, você primeiro precisa despertar aqueles músculos, aquela parte do corpo. É o desenvolver que o Marquinhos estava falando da academia. É a mesma, a mesma lógica. É verdade, eu acho que tem que ter esse início, passo a passo, essa coisa toda. Como você ensina a criança a conhecer Deus? Primeiro, você tem que mostrar que você tem que ler, você tem que conhecer, você tem que ter isso. Sim. Senão, toda criança já nasceria já diante, né? Uhum. Tem uma coisa que eu estava falando para a Val também hoje, que é muito interessante, que Jacó já tinha ouvido a voz de Deus. Sim. Mas só que ele precisava de uma revelação mais profunda. Uma confirmação. Não é confirmação, é revelação mais profunda. Ouvir a voz de Deus, às vezes a gente ouve e não se modifica. Até que você encontre com ele de fato. E eu vi num desses estudos também que... a gente esqueceu o último ali, né? Que é o fazer o de CPK. E eu vi num desses estudos que uma das interpretações que os judeus dão é que Jacó, o anjo tocou a coxa para que Jacó ficasse manco, para que o homem velho nunca mais ficasse em pé. O velho homem, ele lembra, como se fosse uma metáfora de que naquele lugar o Jacó foi atingido, ele caiu, e agora nasceu Israel, né? E a gente só vai ter essa transformação realmente... O homem carnal. O homem carnal. A gente só vai conseguir ter essa transformação quando a gente estiver face a face com Deus. E eu acho que o que a história de Jacó nos ensina é justamente isso. Primeiro que a gente tem que buscar um lugar solitário nessa nossa busca. Por mais que nós estejamos todos juntos, nós temos que buscar um lugar de solidão, de isolamento, para você ficar você e Deus. Uhum. A segunda coisa é que Deus, se você se dispor a atravessar o vale e ficar sozinho com ele, provavelmente você vai ter luta. Porque Deus, quando ele se manifesta, ele vai trazer luz àquilo que você é. Então, com certeza, vai ter a transformação. E quando você encontra Deus face a face, não tem como você sair deste lugar o mesmo. A tua identidade é tocada profundamente. E o que nasceu? E é uma transformação que todo mundo percebe, porque Jacó saiu de lá diferente. Sim. Só que você veja, depois se você na frente, a gente falou isso ano passado, se a gente continuar nas próximas paraxás, a gente vai ver que mesmo com esse encontro profundo, grandioso que ele teve, às vezes ele se confundia com Jacó. Porque tem momentos na Bíblia que se refere a ele como Jacó e outros momentos como Israel. Uhum. Então isso significa que... Quando ele estava na carne, era Jacó. Aí quando ele estava ali profeticamente... O Jacó estava meio manco, mas de vez em quando, né, não estava ali ainda. O velho homem ainda estava ali, manco, mas de vez em quando dava para os ares da graça. É interessante isso, né? Eu acho que assim, a gente vai ser transformado, mesmo que a gente tenha um encontro perfeito com Deus,
enquanto nós estivermos neste plano, nessa terra, a gente vai ainda lutar outras vezes. E a gente tem que estar buscando essa presença deles sempre. Para nos ajudar a manter o Jacó manco lá. Né? Para ele não se levantar de novo. É interessante. E a última coisa que, né, como parte desse retorno, é fazer a tzedakah. E o que é essa tzedakah? Nós já estudamos. Que não é exatamente fazer esmola. Toda a Bíblia ela é traduzida por fazer esmola. Mas, dar esmola. Mas não é o dar esmola. É fazer aquilo que nós estudamos, que é o Tikkun Olam, que é trazer a restauração do mundo. Justiça. Trazer justiça. Então, às vezes, não é você dar o dinheiro, mas é você dar o teu tempo. Para cada situação, uma coisa. Às vezes é de fato dinheiro, mas às vezes Deus só quer que você dê o teu tempo. Às vezes não é o dinheiro que está envolvido, né? Então, essas três coisas, e tudo que nós estamos falando, fez eu lembrar desse slide aqui que eu fiz o ano passado. Quando nós falamos sobre nós sermos feitos por um propósito. Qual é o nosso propósito de vida? O nosso propósito é nós nos conectarmos com Deus. A tal ponto que nós sejamos um só. Um encaixe. Chave e fechadura, como se nós fôssemos um só. Um mecanismo, exatamente. E aí é interessante que é só nesse lugar espiritual, é só quando o meu espírito se conecta com o Espírito de Deus, que eu encontro um tesouro escondido, que é a Arca da Aliança. E o que nós temos dentro da Arca da Aliança? E o maná, que é a provisão divina, que é a tzedakah. Porque quando eu entendo que Deus ele vai me prover, isso entra de mim de tal maneira, a confiança de que Ele vai me prover e a prosperidade que vem sobre mim vem de tal maneira que eu transbordo. Até tem uma parte, né, que ele pede para Deus, né, que ele está com muito medo do irmão. Uhum. Quando eu comecei a ouvir, a ler essa parte, eu falei assim, nossa, é tão interessante, né, a questão da confiança, né? Uhum. Porque Deus já tinha dito que o irmão dele não ia fazer mal a ele. Mas mesmo assim ele precisava de mas dar uma confirmadinha, só uma confirmadinha, só né? Pra ficar tudo porque bem. ele estava com os fantasmas do passado, sim, né? Sim. E quantas vezes a gente não faz isso? Sim, do mesmo modo. Então quando a gente se encontra... É verdade, Deus já tinha falado com ele que ia dar né, que ele ia ser pai de muitas nações, sim, na escada. E ele estava achando que ia matar todos os filhos. Mas por isso que ele dividiu em partes, não, pelo menos só matar uns, outros ficam, né? Era o medo, ele precisava vencer esse medo, né? Mas é interessante porque o maná, ele tem um sentido que é exatamente a tzedakah, dos 3 passos lá. Quando eu vi esses 3 passos, eu associei com as mesmas coisas. Porque o maná, ele fala de fé, mas ele também fala de prosperidade. E a prosperidade nós sabemos que é isso, que eu sou tão cheio. O que a gente vê lá nas bênçãos e maldição? Nas bênçãos está escrito que se você seguir os meus mandamentos e os guardar, você será o cara que empresta dinheiro. E na maldição... Você vai ser o cara que vai emprestar. E vai pedir. Então, a gente, quando chega nesse nível espiritual com Deus, a gente é preenchido de tal maneira com a fé dele, mas é a fé das coisas materiais. Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer. E que isso de alguma maneira transborda, porque não é só para ficar comigo. Porque a verdadeira prosperidade, ela não é só para mim. Ela transborda. Por isso que daí, ao invés de eu emprestar, de eu pedir emprestado, eu vou emprestar. Eu empresto dinheiro, porque eu estou transbordando, então eu empresto. Entende? É isso.
que mais que você falou tinha? da questão material, mas é espiritual. Também. O que eu... Gente, como tem gente que às vezes é horrível a gente conversar. 5, 10 minutos que você conversa com a pessoa só reclama, se queixa, só reclama, se queixa, só reclama, se queixa. E eu não tenho dinheiro, e eu não tenho, e a pessoa tá cheia de dinheiro. Tá cheia de dinheiro, mas eu não tenho. Eu não tenho. Como é horrível isso. Porque daí você fica pensando assim, meu Deus do céu. Sabe? Não, eu dou 100 reais aqui pra você emprestar. Você é meio pena. A ponto de ficar com pena. Então, isso é uma coisa que só Deus pode mudar dentro da gente. Só Deus, só Ele. Só o meu encontro, o meu espírito com o espírito dele é que pode fazer isso mudar dentro de mim. E a gente estava falando, a Lânia falou, e eu comecei a falar nisso e eu não terminei. Como existem pessoas que são pobres de espírito, que você não consegue conversar com aquela pessoa. E não pensando aqui num conceito assim de que eu vou conversar com você só se você tiver algo para me agregar. Não, mas é que às vezes você não tem nada para agregar naquela conversa. Sabe? A pessoa não dá espaço. Por mais que você tente, a pessoa às vezes é tão negativa, ela é tão fútil. Ou seja, aquela assim, como é que tá a sua saúde? Daí a pessoa começa a falar, não, mas a minha tá pior. A minha artrite tá com artrose. Né? Só reclama, vai dando um nervoso na gente, né? A minha mãe conta que uma das irmãs dela, das mais velhas, morava ali na região aqui da Vila Guaíra, onde hoje tem aquela ferrovila ali, mas ali eram todas casinhas, não era como é hoje, eram pessoas bem humildes e muito pobres. Então diz que ela fazia assim, panelas e mais panelas de comida e distribuía para aquele pessoal ali, sabe? E só o marido dela que trabalhava na casa. E ele sempre prosperando muito. A ponto de que outras pessoas da família achavam que ele devia ter ganho na loteria, porque como é que pode uma única pessoa trabalhando e ainda prosperava daquela forma e ajudavam os outros da forma que eles ajudavam. Então, é o milagre da multiplicação. Mas a Silvana contou para nós hoje, a irmã da Lânia, que é um negócio que é inacreditável. Eles construíram a casa deles agora, né? Conta, Lã, você... faz 2 anos que eles estavam construindo uma casa gigante, enorme e tal. E enquanto eles estavam construindo a casa, um amigo nosso... Eles tiveram que sair da casa que eles moravam. Então eles teriam que alugar um lugar para morar, enquanto construía, porque a casa anterior foi vendida. E daí tem um amigo nosso, César, né, que é médico e tal, e casados, tem os filhos e tal, ele e a esposa ofereceram um apartamento super, né, naquele condomínio super chique lá. Vocês querem ficar num apartamento, vocês só paguem o condomínio. Paga o condomínio. Daí vocês podem morar o tempo que vocês precisarem, pra não ter que alugar e tal. Nunca cobrou R$1. Nunca cobrou nada. E eles ficaram, né? Você foi lá, né? Você viu? Você viu a casa, o apartamento, você chegou a conhecer o apartamento que ela morava, né? Ficou 2 anos, mas ele falou, a única coisa é que o apartamento estava à venda e para alugar. Daí se aparecesse alguém, daí eles teriam que sair, né? E tava para alugar, então se alugasse, isso, eles teriam que sair. Enquanto não alugar, enquanto não vendesse, fiquem, pode ficar à vontade. Foi o tempo de construir a casa. Diz que 2 anos não bateu ninguém lá na porta para alugar. E eles acharam para ver, para vender, para comprar, mas nunca deu certo. Nunca deu certo. Aí diz que semana passada eles foram lá pintar o apartamento para entregar, né? Que a Silvana já mudou. E agora essa semana, hoje foi a esposa do César, falou, você não acredita, já está alugado. Olha. Alugou, e é um apartamento difícil de alugar, porque é muito, só o condomínio 1.200. Só o condomínio 1.200. 1.200 Mas tem bosque, nossa, é um negócio muito lindo. E assim, a Silvana falou que ela sempre, desde que ela estava lá, ela sempre falava, Senhor, Deus, né, ela não fala, acho que ela fala Deus. Eu não tenho como pagar o que eles estão fazendo por nós. O senhor vai ter que pagar, porque não tem como pagar.
É um negócio que nem irmão faz para irmão, né? Mas e foi incrível, porque é um lugar difícil de alugar e de vender, mas assim, entregou, pronto, alugou. Porque senão eles iam ficar com o apartamento tendo que pagar o condomínio fechado. Para eles, era bom a Silvana estar morando lá, porque eles não tinham que... Não tinha nenhuma despesa. Eles já estavam, acho que com um ano pagando o condomínio do negócio e não conseguia vender. Daí eles falaram, era um bom negócio para eles também, a Silvana morar lá. Então é disso que nós estamos falando, né? Desse maná, que é esse tesouro escondido que nós podemos acessar, né? E aí, E aí, o que mais que tem dentro da Arca da Aliança? A vara. A vara de Arão. É autoridade, autoridade e identidade. Ela fala de autoridade e identidade. Porque a vara de Arão que floresceu quando todo mundo lá na rebelião de Coré, eles estavam duvidando que Deus tinha escolhido Arão. E aí ele manda, não, põe todo mundo as varas lá e eu vou provar que eu escolhi Arão para ser sacerdote. Então é identidade. Então, escolha de Deus. Escolha de Deus. E isso, gente, quando a gente consegue acessar esse lugarzinho, é essa identidade que eu estava falando no começo. De algo que ele fala no teu coração. Ele diz para você quem você é. E foi só depois, e eu vou falar, foi só depois desse meu encontro com Deus que eu me aceitei. Foi só depois desse encontro com Deus que eu entendi quem eu era, e é uma busca constante, não é uma coisa fácil. Não é uma coisa que a gente está falando assim, você vai buscar isso agora. Pode ser uma coisa assim, porque... Como é que é o nome do menino que foi transformado assim? Zaqueu? Zaqueu foi uma transformação rápida, que Deus deu uma identidade para ele, que ele assim foi transformado. E é interessante, porque a transformação sempre é tão profunda que muda o caráter. Muda o caráter, mas é isso que tem a ver. Sabe por que muda o caráter? Porque daí você entende que você não pertence a esse reino. Essa identidade tem a ver com isso. Eu não faço parte desse reino. Eu não preciso mais roubar, eu não preciso passar a perna em ninguém, eu não preciso fazer mais nada. Eu entendo que o meu reino não é daqui. Eu e a Alane, a gente estava vendo uma propaganda essa semana que estava passando na Globo, e eles falando assim, nós somos todos um, nós somos todos juntos, a terra é o nosso país. A terra é o nosso país. Não, a terra não é o meu país. O reino de Deus é o meu país. Então tem uma mensagenzinha subliminar ali, né? Que passa desapercebido. Você fala assim, nossa, que legal, olha, eles estão falando que todo mundo é unido. Não é bem isso. Porque no final das contas, o meu reino não é daqui. O que Jesus veio o tempo inteiro falar, o que ele veio implantar. Ele não disse que a gente vai morar no céu. Não precisaria ter vindo. Não é? Não anunciaria que vai voltar. Não é, Jô? Então, o que ele veio dizer? Ele veio falar, olha, o reino de vocês, o lugar que vocês pertencem, não é aqui, não agora. Vai ser no futuro. Porque eu creio que a gente vai voltar para governar este lugar. A gente não vai morar no céu. É essa terra que vai ser transformada e a gente vai morar aqui. Deus vai morar conosco. Deus vai morar Jerusalém vai descer, ataviada como uma noiva para a terra. Exatamente, né? Então é essa identidade, gente, que a gente pode acessar, que a gente pode buscar, que a gente pode lutar com Deus para que Ele nos dê, nos abençoe, para que Ele nos abençoe com essa identidade. Que é uma identidade que ninguém mais vai poder falar assim, não, Marcos, você é um menino que você não vai pro céu, você vai pro inferno. Aí você vai rir, vai falar, no meu coração, Deus fala outra coisa. Porque o que importa é essa experiência pessoal. É isso que importa. Não é o que o mundo diz. Porque Juízes tem aos montes. Juízes tem aos montes, né? Para dizer, aliás, né, em nenhum momento Jesus pregou que as pessoas deveriam dizer, você vai para o inferno, você vai...
A gente não é juiz ainda. A gente vai ser juiz, talvez, lá quando estivermos restaurados. Hoje nós não temos condições de ser juiz de nada. Às vezes nós não conseguimos ser juízes de nós mesmos. De trazer juízo sobre nós mesmos. Então Então a gente viu lá, né? Maná, nós falamos agora da vara de Arão, da identidade, todo o passo a passo que Jacó passou. E aí, o sair da terra dele, o sair do lugar dele. O que isso tem a ver com as tábuas da lei? Tem a ver com que eu entender a lei de Deus. Ela entra em mim de tal modo que me transforma que eu não consigo ficar no mesmo lugar que eu estava. Eu não consigo mais permanecer nos mesmos erros e nas mesmas coisas que eu fazia antes, porque agora a lei dele entra em mim de tal modo, tal maneira, que eu sou transformada. A buscar sempre... Isso, você se apaixona pela lei. Você se apaixona pela lei, porque você sabe que a lei é amor. Exato. É isso que eu ia falar agora. Porque daí você entra num nível de buscar sempre... Não, espera, mas isso aqui que eu estou fazendo pra você é amor? Porque se isso aqui que eu estou fazendo pra você não é amor, então eu estou fazendo alguma coisa errada. É interessante que eu estava falando com uma amiga essa semana e ela falando da perseguição que tá vivendo lá no trabalho dela, que o cara chegou tal, e o cara é evangélico e começou a perseguir todo mundo, e ele já falou, olha, aqui eu subo, assim, eu era da pá virada, mas agora eu me converti, mas eu passo por cima de todo mundo para conseguir o que eu quero e chegar onde eu quero. Ou seja... Aí eu disse pra ela, falei, olha, desculpe, eu não sei qual é o evangelho que ele tá seguindo. Sim, evangélico falando. Mas tá cheio. Tá cheio, porque são os carnais. São os falsos. Sim, não é o mesmo evangelho que Jesus pregou. A pessoa pode ter se pode ser o mesmo evangelho. Ele se usa. Não pode. Não pode. Que eu posso ler e fazer a minha interpretação. Não, mas não pode. Porque... Boas novas não é isso, não. Não pode ser. Entende? Não pode ser o mesmo evangelho, não tem como. Porque o evangelho é um só. Ele é um só, ele não tem como ter uma outra interpretação. Mas a gente vê pessoas não dá, Leila. Não, o cara tá seguindo outra coisa, ele não tá seguindo o que Jesus falou. Porque se ele for seguir o que Jesus falou, tá muito claro lá. Amor. Mas, Val, eu me deparei com uma situação no meu local de trabalho, onde a pessoa também se coloca como evangélica, né? Cristã, e extremamente maldosa, e ainda diz assim, que o Filho de Deus, que é ungido, ninguém toca. Ela faz a maldade, gente. E ainda usa as palavras de Deus. Mas a questão Mas até o diabo usou, o diabo. Até o diabo usou a própria palavra de Deus. Levítico, Deuteronômio. Mas a questão é que essas pessoas, elas, infelizmente, elas estão cheias de religiosidade. E o diabo tentou articular de todas as formas. Nossa, esse é o perigo da religião. Porque como que você acha que uma pessoa dessa teve um encontro com Deus? Com certeza não. Alguma vez ouviu a voz de Deus? Por isso que eu prefiro acreditar que Deus vai ter mais misericórdia dessas pessoas se elas não estiverem indo. Só que, mas o evangelho não tem valor nenhum sem o Espírito. Que não faz mal aos outros, ou se é aquele que se diz cristão e faz esse tipo de coisa. Esse aí é pior. Esse é o pior. Esse é o pior porque ele tem conhecimento. Por exemplo, eu não sei que é proibido virar à esquerda. Não tem quase nenhum, entendeu? Não tem, e eu entro. Eu não sei que é proibido virar à esquerda. Então eu não vou ser punida por algo que eu não conheço, que eu não sei. Sim. Agora, se eu sei que é proibido virar à esquerda... Aí você está fazendo consciente. Aí você está fazendo consciente. Pois é. E essas pessoas ainda se juntam. Mas é isso esse que é o problema. É esse tipo de pessoas religiosas que não tem... porque não tem o Espírito Santo. Uma pessoa que fala uma coisa dessa não sabe o que ela está falando. Elas não têm revelação da palavra.
uma pessoa dessa, ela denigre o evangelho. Mas eu acho que só pelo fato dela ter recebido aí, o batismo, ela se julga ungida e protegida. Mas qual batismo? O batismo das águas, né? No caso dessa pessoa em especial. Ela só tomou um banho, se ela não se converteu. Mas ela acha que isso foi o que bastou para ela ser gente, é aquilo que a gente estava estudando semana passada, vocês lembram? Que muitos chegarão diante dele e vão falar, mas Senhor, né? Eu expulsei demônio, eu falei em línguas, eu curei enfermos, em teu nome curei enfermos, expulsei demônios. Se afastem de mim, vão para longe de mim, porque eu não conheço vocês. Exatamente. Na lâmpada. Jesus estava sendo muito duro com os religiosos. Com os religiosos, exatamente. Né? Porque o que ele está falando aí? O que importa é o amor. Dons todo mundo vai receber. Ele vai distribuir para todos os dons. Talentos, dons, as pessoas recebem. Só que isso não é garantia de que você é dele. O que é garantia que você é dele? E ele falou, nisso vão conhecer que vocês são meus discípulos, são meus seguidores. Se vocês se amarem uns aos outros. Então não tem outro caminho, é o amor. Juízo não é caminho para Deus. As pessoas se julgarem ou julgarem os outros, cara, na verdade, assim, dá pena. Porque essas pessoas estão totalmente cegas e totalmente cheias de si mesmas. De si mesmo. Mas é o que a gente estava conversando agora há pouco, lembra? Do se esvaziar. Se você não chegar num nível de você se esvaziar, às vezes, de si mesmo, do teu orgulho, sabe? Aquela música, o meu orgulho me afastou do jardim. Mas a humildade dele me aproximou dele. Colocou o jardim em mim. Exatamente. Quer dizer, a lei entrou dentro de mim. Isso. Então, se a gente não entender isso, sabe? Às vezes, gente, o orgulho é uma coisa tão engraçada. E o orgulho é uma coisa que ela divide demais as pessoas. Porque pode ser que, de repente, eu acho que você está errada. Mas eu estou vendo que você não vai mudar com o que eu estou falando para você. Ok, por amor a você, eu deixo você pensar desse jeito. Entende? Por que é a mesma coisa das redes sociais. Uma vez eu fiquei refletindo sobre isso quando eu tinha rede social. Qual o objetivo de você compartilhar uma frase? Ou um texto? Empatia? Não. Às vezes é porque você quer que as pessoas... Não, olha, você quer expressar um pensamento teu. Não é orgulho? Você quer que as pessoas saibam o que você pensa. Às vezes é orgulho. A gente faz as coisas por vaidade. Entende? Às vezes é vaidade. Você fica lá publicando coisa, fazendo isso, fazendo aquilo. Qual a necessidade que eu tenho de que as pessoas saibam como eu penso? Ou o que você come, onde você vai, o que eu estou fazendo. Não é? É vaidade. É vaidade. Fiz assistindo E é uma armadilha isso. Black Mirror, porque teve um tempo que a questão da rede social. Eu me dei conta que ficava aquele de pontuação. Da pontuação da mulher que faz tipo anos 60, assim, as casas. Uma coisa demora muito tempo. Mas eu não faço mais coisas. O cara, ele é motorista de aplicativo e daí todo dia ele ficava na frente de uma empresa, tipo o Facebook, mas com outro nome. Ele ficava na empresa para tentar pegar um funcionário da empresa. Porque ele queria falar com o dono, quem inventou. Eu lembro. Eu lembrei Nossa, desse episódio. Foi uma... Porque acabou com a vida dele aquilo, né? Então ele queria acabar com o cara. Não, ele não queria acabar com o cara, ele queria conversar com o cara. Ele queria contar o que tinha acontecido, o que tinha acontecido com ele por causa do aplicativo. Entendi. E daí, nossa, foi assim, uma coisa que eles falam. A sociedade está realmente perdida. Perdida nisso, é uma distração. Não, e assim, o cara falou, né, que ele, por estar olhando o aplicativo, ele bateu o carro e tal, pá. Daí o cara que ele tinha pego não queria que ele se matasse, porque eles queriam se matar.
Agora eu lembrei. E daí ele faz um refém, eles ficam lá dentro do carro negociando. Agora eu lembrei. Então, daí o cara não queria que ele se matasse. E daí ele tenta pegar o revólver e a polícia interpreta errado, acaba matando o cara. E daí sai, né, todo mundo e tal. Aí passa um pouquinho, é como se nada tivesse acontecido. Não mudou em nada a vida. Daí você pega e começa a refletir, poxa vida, será que isso é uma questão que está aí? Claro que é. Na verdade, se eles estão jogando isso pra gente pensar, é porque de fato isso acontece, isso é uma realidade. Você descobre que uma pessoa está precisando de ajuda, você até divulga, né? Passa a mensagem, assim, tô precisando de uma cadeira de banho, né? Mas aquilo você reproduziu aquela mensagem, não? Então, até que ponto você realmente está pensando em ajudar, ou é porque as pessoas que vão ver que você compartilhou vão dizer, nossa, olha como ele é solidário. Às vezes é vaidade. Entendeu? Então, no fundo é vaidade. Quantas pessoas que assistiram aquele episódio, que entendem que a gente é manipulado, que nós somos controlados, conseguiram sair daquilo? Entende? Então é uma coisa engraçada. Então, pra gente terminar, tem duas parábolas que Jesus falou que está falando exatamente disso que nós estamos falando. Sobre esse tesouro escondido que só você pode acessar. Ninguém pode acessar por você. E aí Jesus diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Olha isso, que interessante. Transbordante de alegria. Ele está tão alegre por ter encontrado um tesouro que ele entende que mais nada que ele tem na vida dele importa. Ele só quer estar naquele lugar. Mais nada importa. E é esse nível espiritual que a gente tem que buscar, gente, porque é isso que vai nos fortalecer quando o bicho pegar. Quando o bicho pegar mesmo, que a gente não sabe quando vai ser, mas quando as tribulações, ou nem vamos lá pra frente não, vamos começar aqui agora. Se amanhã eu tiver um perrengue na minha vida... As tribulações do dia a dia. No dia a dia, se amanhã eu tiver um perrengue na minha vida, eu vou lembrar que esse tesouro no céu, esse tesouro aí, aliás, não está no céu, ele está dentro de mim, esse tesouro aí que eu posso acessar agora, porque eu sou um portal para conectar esse reino espiritual à matéria, esse lugar aí, ele vai fazer com que eu entenda que nada mais importa. Nada mais importa, a não ser esse tesouro. E a outra parábola da pérola. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. E a gente chegar a tal ponto, gente, a tal ponto de ligação, de envolvimento com Deus, que nada mais vai nos importar. Nada mais. E aí eu queria terminar lendo Daniel. Eu nunca tinha parado para pensar nisso aqui, gente. Daniel capítulo 12. Olha que coisa, olha isso aqui. Daniel capítulo 12, verso 1. Daniel já está falando do final dos tempos. Ele está encerrando aqui a profecia dele. E olha o que ele está falando. Quando esse tempo chegar, Miguel, o grande príncipe, defensor do seu povo, se levantará. E esse será um tempo de aflição sem paralelo entre o momento em que eles se tornarem uma nação e esse momento. Nesse tempo, seu povo será libertado. Todos os que tiverem o nome escrito no livro, olha só quem vai ser libertado. Muitos dos que dormem no pó da terra serão despertados. Alguns para a vida eterna, e outros para a vergonha e o desdém eternos. No entanto, aqueles que tiverem entendimento brilharão como o resplendor da abóbada do céu.
E quem conduzir muitos, olha isso aqui, gente, olha isso aqui. Amigo, é a página 1113. É isso que estava procurando? Uhum. E quem conduzir muitos, a justiça reluzirá como as estrelas para todo o sempre. Olha só. Olha só o que nós deveremos buscar fazer. Aqueles que conduzirem os outros à justiça. E aí lembrando, gente, a justiça ela tem a ver com o Tzedakah, ela tem a ver com o Tikkun Olam, ela tem a ver com a restauração do mundo. Então tudo aquilo que a gente fizer e que a gente incentivar as pessoas ao nosso redor buscar a restauração deste mundo, o que nós fizermos aqui agora, que tem a ver com a restauração do mundo vindouro, isso vai trazer um peso de glória eterno para nós. Que foi o que Paulo falou, né? É, nossa leve momentânea tribulação. Olha que lindo! É muito lindo. Foi muito lindo. Muito lindo, muito lindo. Meus amados irmãos, graça e paz, que nosso Senhor Jesus Cristo conceda a cada um de vocês a sabedoria, o discernimento, para que vocês possam ter uma semana abençoada em nome de Jesus. Que a graça dele, o amor e a misericórdia dele esteja alcançando a cada um de vocês. Que neste momento a bênção do Senhor possa estar adentrando a casa de vocês, possa estar adentrando o profundo do coração de cada um de vocês. Nós não sabemos quais são as necessidades dos vossos corações, mas o nosso eterno Deus que há nos céus, que habita nos céus, entende e conhece o coração de cada um de nós. Então, neste exato momento, nós clamamos pela benção dele. Que o Senhor esteja de mãos estendidas sobre cada um de nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, e nos abençoando. Abra tuas mãos e receba a benção em nome de Jesus. Amém. Que Adonai o abençoe e o guarde. Que Adonai faça a sua face brilhar sobre você e mostre a você o seu favor. Que Adonai levante a sua face na sua direção e dê a paz a você e a todos da tua casa, em nome de Jesus. Amém.